Olá, olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda parte das oficinas de hoje, a parte da tarde. Nós vamos ter agora a oficina que é sobre um convite para você fazer ciência na faculdade, né? Que é a iniciação científica, que é a ciência dentro da universidade com os alunos, que geralmente vocês auxiliam os professores e tal, na pesquisa deles. E vocês vão com o artigo junto, né? Então, a gente convida o professor Michel Albônico, que é o representante da SBC aqui em Beltrão. SBC é a Sociedade Brasileira de Computação, que está patrocinando esse evento. Ele convidou seus dois alunos, o Bruno Cardoso e o Juliano Soares, e eles vão falar um pouco sobre como que funciona a iniciação científica com o professor Michel e para vocês terem mais ou menos uma noção de como que é a iniciação científica, né? Então, são dois alunos brilhantes. O Michel, ele acertou em convidá-los para fazer parte do grupo dele. E agora vocês ficam com as explicações deles, tá? Então, Bruno e Juliano, fiquem à vontade. Obrigado, professor. Então, acho que eu começo, né, Juliano? Eu vou começar aqui Sim. falando, vou falar até. Posso falar metade aqui do nosso tempo e tu fala a outra metade, né? Nossos projetos a gente começou junto, mas daí foi tomando ramos diferentes, né? Então, primeiramente, boa tarde a todos. Estamos aí em 15 participantes, né? Então, eu gostaria de primeiramente falar que a iniciação científica é um projeto que eu comecei e me orgulho muito de estar fazendo ele. Tô terminando já, né? E abriu muitas portas e me ensinou bastante. Desde a parte de programação que a gente aprende um pouco, o professor está sempre orientando a gente, o Michel. O Gustavo também, Slons, que participou no começo, como estagiário também, ele ficava nos auxiliando também. Inclusive vai ter oficina daqui a pouco dele, sobre web scraping. Então eu gostaria de apresentar, primeiramente, o artigo que eu estou fazendo, juntamente com o Michel e com o Juliano. Eu vou apresentar aqui minha tela. Aí. Só me confirmem se está tudo ok, se vocês estão conseguindo ver aqui. Sim, eu Para mim está aparecendo. Tranquilo? Então a gente começou a escrever ele por meio do Overlife, né? Latex. Então ele basicamente a minha parte do projeto é sobre IoT e robótica. No começo era só sobre IoT, mas o professor preferiu que a gente colocasse robótica junto, porque é um tema mais específico, né? Quando a gente vai fazer um trabalho, alguma pesquisa, a gente sempre procura especificar bastante, diluir bastante para fazer uma pesquisa mais correta. Então, a internet das coisas, basicamente, ela é uma tecnologia que usa as redes, né? Usa o que tem ao redor, que seriam as coisas. E o que seriam essas coisas? Seriam, por exemplo, geladeira, televisão e por aí vai. Então, a ideia seria isso de internet das coisas. E a robótica, a maioria das pessoas já sabem, né? É por meio de circuitos, por meio de robôs. E tentar unir os dois é o que a gente está pesquisando, né? A união desses dois, de robótica das coisas. Aqui, como vocês podem ver, já está bem adiantado a introdução. Daí o nosso referencial teórico, a gente se baseou na Kittian, que é um trabalho dela sobre revisão sistemática, que é o que eu faço no meu projeto, né? A revisão sistemática dos artigos. Então a gente cita eles aqui, né? Como todos, a citação é feita primeiramente pelo nome, segundamente pelo ano. Esse artigo que a gente citou tem aproximadamente 2.600 citações, mas acredito que agora tenha mais. É um trabalho muito excelente. Então, são ali em praticamente 5 etapas, assim, vamos dizer, né? Primeiramente, a gente busca os artigos, depois a gente vê as técnicas que serão usadas, né? Faz o processo de seleção, calcula o coeficiente kappa, que seria, por exemplo, como eu fiz, eu selecionei uns artigos que eu achava relevante,
colocamos numa planilha, no caso, né, um repositório, e o Michel foi lá e selecionou deles, depois a gente via se batia, né? Esse seria o coeficiente capa. E daí a gente faria o processo de snowballing para frente e para trás. E o que seria isso? O snowballing para frente seria buscar aqueles artigos, as citações desses artigos. Por exemplo, este artigo aqui, que a gente fez pelo Google Scholar, né? Desafios de IoT. Eu iria aqui nas citações dele, tem 119 citações, e aqui eu pesquisaria, né, uma por uma, que eu colocaria num repositório. Esse seria o snowballing para frente. E o snowballing para trás, eu pegaria pelas referências, ou seja, os artigos que este artigo aqui citou, no caso, né? Então aqui para baixo, tá? Vamos ver se eu acho aqui as referências, tem site que não aparece. Aqui. Aqui tem alguns, já tem para você clicar no Google Scholar, né? Só vou abrir aqui uma nova guia e apresentar uma ferramenta para vocês aí, muito simples de usar, que o Michel acabou descobrindo, para ficar mais fácil essa seleção. Porque imagina você ter que abrir aqui os artigos um por um e copiar os dados, o nome, onde foi citado e essas coisas, né? Muito trabalhoso. Então, esse aplicativo que eu estou falando é o Zotero. O Zotero, você vai lá, baixa ele, normal, né? Baixa e você instala esse conector aqui, que seria a extensão. Bem simples, né? Para quem usa o Windows é mais simples, né? Como eu no meu computador no meu outro computador é o Ubuntu, aí eu instalei ele via terminal. Mas enfim, baixou aqui, instalou, ele vai aparecer na tua área de trabalho. Então aqui está ele, o Zotero. Vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Eu venho aqui, na minha biblioteca, no caso, tem muitos artigos aqui que a gente selecionou. Se eu não me engano, nosso repositório lá tinha quase 1.500. Mas depois a gente faz a seleção e diminui bastante, né? Então você vai em nova coleção. Vamos citar aqui EX, né, de exemplo. Dentro dessa seção, dá para você criar uma subcoleção. Por exemplo, você vai criar diversas pastas dentro, né? Então seria interessante você organizar assim. Por exemplo, aqui no Snow para frente. Tem aqui o ID de cada artigo. Fica mais fácil, né? Então aqui, exemplo 1. Vou pegar, por exemplo, este artigo aqui que eu achei. Esta referência dele, né? Que seria o Snow para trás. Salvar para Zotero. Na hora que você salva aqui, ele já vai aparecer nesse teu repositório. Tem que tomar muito cuidado, porque o Google, se você abrir 10 páginas aqui e fazer esse processo com o Zotero, ele vai achar que tem um robô e vai aparecer a mensaginha toda hora. É bem chatinho, tá bem chatinho o Google ultimamente. E o Snow para frente seria aquilo que eu citei das citações. Vamos só pegar um exemplozinho aqui. Vou abrir, primeiro você tem que clicar no site, né? Não dá para fazer por fora ali, senão vai copiar só um link. Salvar para Zotero. Aqui tu vai selecionar o lugar também, né? Esqueci de explicar, mas ali como eu já criei, tá salvando naquela pastinha 1 que eu criei. Mas aqui tem as outras que eu tenho, né? Caso eu prefira. Tu dá um Enter também e já vai aparecer lá. E por que isso é interessante, pessoal? Porque depois tu pega isso aqui e tu cria uma tabelinha em Excel, né? Para utilizar depois. Eu venho aqui no exemplo aqui, então, e exporto a coleção. Formato CSV ou o formato que você preferir, né? Vou salvar aqui. Só vou abrir a pastinha aqui. Aí tu abre aqui, tá por exemplo, o item, o ano da publicação, que é 1993. Autor, tá aqui os autores. O título seria esse aqui. Então é uma ferramenta bem simples, cara. No começo do projeto, deixa eu só parar de compartilhar aqui. No começo do projeto, eu estava fazendo essa pesquisa manualmente. Aí era complicado. Então, tu imagina, clicar ali 120 artigos,
200 artigos de citações daqueles outros que a gente tinha selecionado, e eu tinha que ir lá pegar o nome, pegar a descrição, os autores, onde foi citado, o ano. Então, tu perdia muito tempo ali só olhando, né? Perdia muito tempo. Aí o professor Michel descobriu essa ferramenta aí, como ele estava utilizando também, né? Fazendo esses processos aí ficou bem mais simples com o Zotero. O Juliano quer fazer alguma... Quer falar um pouquinho aí? Sobre a tua parte? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Flávio. Prazer para nós você estar acompanhando nossa apresentação. Eu que agradeço. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho da iniciação científica, como as tecnologias que a gente aprende participando dessa área de iniciação científica. No nosso caso, o professor Michel, que é o nosso orientador, ele nos convidou para participar de um objeto de pesquisa que seria a pesquisa envolvendo a IoT em repositórios do GitHub. Então, a gente inicialmente começou com a busca desses repositórios através de uma técnica chamada web scraping, que nada mais é do que a raspagem de dados e a coleta de dados, uma extração de dados dentro de uma determinada plataforma, convertendo em informações organizadas. Inclusive, o nosso colega Gustavo, que no começo foi quem nos ajudou a fazer os scripts em Python, vai ministrar uma oficina logo mais, quem tiver interesse. Então, a partir desses scripts em Python e a utilização do Selenium, o Selenium em conjunto com o WebDrive, a gente automatizou o navegador de sua escolha. No caso, o WebDrive é uma aplicação para automatizar o seu navegador, no caso, o Google Chrome, para ele fazer essa busca automatizada, não sendo necessário você estar clicando ou despendendo seu tempo lá para buscar, tipo, 30 mil repositórios no GitHub. Ele fazia de forma automatizada. Então, isso é só para informar para vocês que são tecnologias que, por mais que a gente aprenda aprenda linguagens de programação e banco de dados dentro da própria formação de licenciatura em informática, são tecnologias e linguagens de programação que não são focadas nessa nossa graduação. No caso, Python, web scraping, essas partes assim, a gente não tem esse... No caso, banco de dados, a gente utilizou a plataforma a biblioteca SQLite para fazer as conexões. Aí ele salvava tudo lá dentro de uma tabela no banco de dados. Foi todo automatizado. Então, essa bolsa que a gente recebeu foi de R$400, é uma bolsa auxílio. E com essa bolsa auxílio, você utiliza ela para pagar suas despesas com internet, no caso agora que nós estamos de forma remota, e utiliza a forma que você bem entender, né? Talvez para comprar um computador, coisa desse tipo. Outra coisa que a gente aprendeu, que no meu caso eu aprendi, foi trabalhar com a linguagem R, que é uma linguagem para estatística, para que você faça gráficos, utilize as informações para transformar em gráficos, totar gráficos e coisas assim. É uma coisa que dentro da nossa formação, licenciatura, a gente não tem muito contato. O GitHub também é uma plataforma que é muito interessante, porque elas pegam os códigos-fontes de grupos e de programadores e de programadores individuais. E muitos desses códigos e desses trabalhos são disponibilizados de forma aberta, para você poder consultar. Aí você fazendo uma pesquisa, você pode encontrar e utilizar para saber qual é a linguagem de programação que está sendo usada em determinada área. E essa é a parte que eu gostaria de apresentar para vocês, de falar que a iniciação científica, além de você aprender, também nós aprendemos um pouco de LaTeX, que o professor
Flávio e o professor Reinaldo vão ministrar uma aula agora que é muito utilizada para fazer os nossos TCCs no final do curso, e você não precisa se despender tanto tempo fazendo um trabalho dentro de uma ferramenta como o LibreOffice Writer, que você tem que copiar e colar todas aquelas citações. Ele otimiza muito essa parte. Sim, professor Flávio? Não, só ia, depois que você terminasse, mas já que você abriu o espaço, essa parte aí do Zotero, ele é extremamente importante para quem faz pesquisa, né? Eu usei não só o Zotero como o Mendeley, só que o Mendeley é pago, né? Quando você quer alguma coisa mais especializada, com mais conteúdo, teor, tem que ser Tem que pagar, pago. né? Não adianta. O Zotero não, ele é uma plataforma livre, muito boa, muito boa. Você consegue, inclusive, Bruno, buscar pelo link, tá? Você falou, eu vou ter que clicar aqui e tal. Dentro dele tem uma opção de você buscar o artigo pelo link. Então, você copiando o link, jogando dentro do Zotero, ele vai caçar onde está, se estiver em plataforma liberada, onde o Zotero tem a abertura, né? Como, por exemplo, O CAPES, Scholar, né? o I3E, o ACM, a Cielo é meio difícil, mas, inclusive, a parte da bibliografia, né, que a gente tem que fazer nos trabalhos, você exporta para o LaTeX, que que eu vou mostrar hoje, que é a coisa mais simples do mundo, você não perde tempo, como é no Word, por exemplo. No Word é muito trabalho, né, cara? Nossa, para organizar. Depois que o Michel passou pra gente o LaTeX, ficou bem mais simples também, né? Claro, a gente teve que pesquisar, né, ver umas vídeo áudio, como que faz, mas não é algo tão difícil assim, né? Aprende tranquilo. E a gente queria mais mostrar essa oficina para chamar o público, né? Porque o professor falou que tem pouca gente fazendo esses projetos, né? Os estágios, por exemplo, essas pesquisas. A licenciatura, como foi falado ontem à noite, o pessoal trabalha muito, né? Muitos trabalham de dia e ficam à noite, às vezes perde um pouco. Sim, professor Elton, pode falar. Eu queria falar mais sobre... perguntar, na verdade, para vocês exatamente sobre isso que vocês estão falando, né? Como é que vocês conseguiram? O que aconteceu, afinal? Tá lá, entrou no curso. A gente tem alguns alunos no primeiro e segundo período, tá lá, entrou, estudou ali, fez disciplina. Como é que foi para vocês chegarem até o Michel? O que aconteceu? Vocês ficaram parados e ele foi atrás de vocês foram atrás? Como que aconteceu esse processo de aquisição do Michel de vocês? Assim? Bom, aconteceu assim, professor, ele normalmente, né, na faculdade, eles enviam um e-mail, né, no nosso e-mail institucional. Tem muita gente, na verdade, que não usa, né, é bom utilizar aí, porque eu consegui um emprego recentemente aí, por conta disso. Então, assim, ele enviou um e-mail, né, para quem queria fazer parte do projeto de iniciação científica, e como eu e o Juliano se inscrevemos. Claro que deve ter sido mais alunos que se inscreveram. Porém, ele fez um processo de seleção, ele avaliou nota, ele avaliou o período que a gente estava na faculdade, as matérias que a gente tinha ido bem e tal, né? Por exemplo, na iniciação à programação. Então, ele avaliou esses quesitos aí. E, por fim, ele fez uma entrevista online com a gente. A minha, no caso, foi via Google Meet também, para conversar mais sobre, ver a disponibilidade, né? Por exemplo, eu não estava trabalhando, então eu tinha tempo. E daí eu estava fazendo só o PIBID também. Daí o PIBID é 8 horas semanais, né? Esse projeto é 20 horas semanais. Mas normalmente a gente não fica essas 20 horas ali online, né? A gente fica pesquisando mais. O professor Michel dá ali a tarefa, ele explica como é que faz. A gente tenta fazer, a gente não consegue, a gente pesquisa, ou a gente chama ele. No começo a gente chamava mais o Gustavo. O Gustavo estava mais tempo, né? O Gustavo está aí se formando já, não sei se já se formou. Daí ele ajudava a gente assim. Esse emprego que eu consegui na Ecomp Software. Pela iniciação científica, praticamente, e pelo PIBID. Coloca no currículo lá que você fez um projeto de iniciação e, cara, abre portas. Abre portas. A faculdade também, o dono lá dessa empresa, ele fez sistemas da informação no Oeste. Ele pediu para mim como é que era no TF, eu falei, cara, o TF é muito, muito massa. Pode falar, Gustavo.
Ô, Gustavo, inclusive eu já ia te colocar na roda aí, tipo, para você, já que ele foi da iniciação científica antes de vocês, né, do professor Michel. Eu já ia chamá-lo para Sim. você interagir como oficineiro aqui junto com eles. Aí eu dou certificado para vocês três, tá bom? E ele pediu para mim participar na oficina dele também, né? Então, nada mais justo do que ele participar na nossa. Com certeza, Verdade. com certeza. Fica à vontade. Então, boa tarde, Gustavo. pessoal. Boa tarde. Obrigado, professor. Então, eu trabalhei junto com o Juliano e com o Bruno. A gente trabalhou um bom tempo ali juntos. Como o Juliano já falou, a gente trabalhou ali com a questão de web scraping junto. Mas, se referindo à entrada na iniciação científica, eu super indico. Eu já peguei algumas bolsas ali na UTF. E, assim, o processo seletivo é a parte mais tranquila que tem. Geralmente vem no e-mail institucional, como o Bruno falou, se inscreve, passa geralmente por uma avaliação ali, mas é coisa básica, assim, coisa de padrão, assim, sabe? Só para seguir o ritmo. E tem oportunidade para todo mundo, na verdade, tá sobrando oportunidade, né? Então, quem tiver afim aí, né, manda um e-mail lá para a coordenação, tem uma bolsa, alguma coisa assim, que a UTF ali, o nosso curso está sempre arrumando, tem vezes até que tá sobrando bolsa, então aí o pessoal que tiver interesse. E como estava no assunto, né, é uma porta que se abre, porque a gente trabalha ali com a iniciação científica, eu trabalhei um bom tempo ali iniciação científica com o professor Michel. Hoje eu trabalho como programador aqui numa empresa de Beltrão, na Grifo Sistemas, mas a experiência que eu tive, toda essa experiência que eu adquiri antes, foi graças às bolsas de iniciação científica que eu peguei, depois peguei um estágio, mas eu fui crescendo dentro da UTF, né? Então toda a experiência que eu adquiri foi através de bolsas, oportunidades que eu tive dentro da UTF. Então, assim, sempre que você vê uma oportunidade que vem ali no e-mail, tal bolsa, daí você pensa, não sei se eu tenho capacidade para fazer isso. Se inscreve igual. Geralmente os professores não estão procurando alguém que já saiba daquilo ali. A iniciação científica é justamente para você aprender, não é para você entrar sabendo. Se os professores quisessem alguém que já soubesse, eles não abriam a bolsa, né? Eles contratavam alguém. Então, a bolsa de estudo é justamente para você estudar. Então, você pensa às vezes, eu não sei se eu vou saber fazer isso daqui. Se inscreve igual, vai lá, troca uma ideia com o professor, mostra que tu tem vontade, que provavelmente o professor vai aceitar ali, não tem problema nenhum, assim, de não saber o conteúdo. Então, o TF ali está sobrando oportunidades. Às vezes falta até alguns alunos ali. Então, assim, abracem essas oportunidades, porque lá na frente vai valer muito a pena, como o Bruno falou ali sobre colocar no currículo. Quando eu fui fazer o meu currículo, 60% das coisas eram bolsas e estágios que eu peguei através da UTF. Então, assim, eu só estou no meu emprego hoje como programador porque eu me esforcei bastante ali quando eu estava na UTF para pegar bolsas e foi onde eu aprendi a programar, basicamente. Sensacional, sensacional. Eu só antes de passar para o Flávio, só um segundinho, eu quero perguntar para vocês assim, uma coisa. Grana, tipo, qual que foi? Vocês falaram que vocês acumularam bolsas e tudo assim. O Bruno já falou que na iniciação científica é R$400, mas só que ele falou que já também estava no PIBID. Então, o PIBID, os alunos sabem que também é de R$400, né? Então, tipo, pelo menos você consegue, dá para acumular bolsa? Como é que é? Nesse processo, assim, depende, né, professor, do projeto, né? No caso, depois que você faz o estágio ali, esse de iniciação científica é mais um estágio, né? Então, você não pode pegar outros assim. Eu não sei bem certo o tanto que pode acumular de bolsa. No caso, eu estava fazendo o projeto REA, ganhava R$600 por mês, estava fazendo juntamente com o PIBID, 400, e a iniciação científica mais 400. Então, estava ganhando aí R$1.400 por mês, né? Dá para sobreviver, eu juntei grana, eu comprei moto, comprei carro, dá para sobreviver, cara. Não é, o povo pensa, vou viver de estágio, vou ganhar pouco. Tu pega ali na faculdade, tá sobrando vaga. Pega uns 2, 3 projetos. Fica tranquilo. Sobra um tempo para tu estudar na faculdade. Fora que tu vai aprender na bolsa, porque aprende bastante. Imagina, eu passei em banco de dados com 9 praticamente, cara. Eu nem sabia o que era banco de dados então na UTF. Fiz o projeto de iniciação científica. O Michel já tinha ensinado pra gente como inserir os dados, editar os dados, cara. Então, isso aí tem gente que pensa que não dá para viver disso, mas dá sim. Eu tava vivendo.
Então, vou Bom, passar para o professor Elton aí para falar. bom. O Gustavo queria só comentar sobre isso, eu acho. Eu complementei ali só sobre a questão da experiência, né? Como o Bruno falou, ali ajuda nas disciplinas. Né? Eu fiz o web com o professor Welton e a gente trabalhou com PHP na disciplina dele. Só que antes disso, eu já tinha participado de uma bolsa de iniciação junto com o professor Michel, que foi a das fechaduras eletrônicas lá com Arduino. E daí a gente desenvolveu um sistema web para que as pessoas pudessem se cadastrar usando o cartão, né, para poder acessar a fechadura. E o sistema web foi feito em PHP. Aí quando eu cheguei na disciplina do professor Welton, eu já manjava do assunto. Sim, já estava vendo outras coisas já avançado, né? Beleza. Professor Flávio, desculpa te interromper naquela hora. Não, que isso, cara. Não, estamos aqui batendo papo, isso que é bom. Colher experiências aí. E eu vou passar o relato, então, do que, não eu, né, mas um aluno de iniciação científica vivenciou lá na PUC. Enquanto eu, doutorando, nós abrimos 2 vagas de iniciação científica que ia trabalhar no projeto nosso. Né? Então, a gente desenvolve a parte, né, a tecnologia, a parte teórica, a gente desenvolve, mas algumas coisas, quem mete a mão na massa é o de iniciação científica. E o menino que trabalhou com a gente, ele simplesmente trabalhou com 4 projetos de iniciação científica, e no final do meu projeto, tinha uma comissão, uma equipe da Alemanha visitando a PUC. Assim que foi apresentado, ele recebeu o convite para ir fazer o doutorado na Alemanha. Não era nem mestrado, era pular diretamente para o doutorado. Por quê? Porque a carga que ele tinha de iniciação científica já batia qualquer mestrado que a gente faça aqui. Qualquer mestrado. Os caras chegaram, viram o trabalho dele e falaram assim, olha, lá na Universidade X, está aqui meu cartão, entre em contato quando você puder ir. Serei o seu orientador lá de doutorado. Então, a iniciação científica é muito importante. É muito. Te eleva um monte dentro da sua área, dentro da sua, né, aqui da academia, né, dentro da nossa instituição. Vale muito a pena entrar e participar aí da iniciação científica. Maravilha. Juliana, você quer complementar alguma coisa da fala da galera sobre essa questão de bolsa? Sim, vou complementar, sim, em relação ao PIBID, ao incentivo, o PIBID, pessoal que gosta muito de trabalhar com a área de educação, que é um dos focos do nosso curso também, o foco principal, que o PIBID, quando agora está remoto, por causa da situação da pandemia, mas eu participei quando o professor Rafael Wilde era o orientador, nós participamos no Colégio Beatriz, o Bruno também teve a oportunidade de participar no colégio lá do Caique, não foi do Caique, né, Bruno, foi outro colégio. É o Tancredo. Eu estudei Tancredo. Lá e voltei lá no PIBID. As oficinas que a gente promove, o pessoal vai, gosta muito, tanto nas escolas, você se sente muito acolhido nas escolas, mesmo você sendo uma pessoa que tem um nível até, em algumas situações, não tão elevado, de aprendizado nessas áreas, mas você vai aprendendo e ensinando o que você vai aprendendo. E também, eu incentivo também outra coisa que eu faço, que é o Calem. Eu faço inglês no Calem, e eu faço incentivo que vocês também, se tiverem a oportunidade, participem do Calem. Porque se você imaginar, você tem bolsa de iniciação científica, todo mundo às vezes pensa, mas é R$400, eu não vou deixar meu emprego aqui e tal. Tudo bem, a situação é difícil, mas você já imaginou você pagar um curso de inglês? E nós temos um curso de inglês gratuito. Pagar seis semestres de curso de inglês. Quanto sairia? Então, nós temos o Calem, nós temos o PIBID, nós temos o professor Flávio, que está aqui, o professor Welton, que fazem iniciação científica, convido. Agora, a gente está num momento que nós falamos do professor Michel, porque ele é o nosso orientador, mas outros professores dentro da faculdade também têm os projetos deles, e convidam através do e-mail, quem quer participar.
basta, como o Gustavo falou, você só deixar o seu nome, os seus dados, e medo todo mundo tem. Eu tenho medo de estar conversando com vocês, eu tive medo de dar o meu nome na iniciação científica, no PIBID, e outra coisa, como os já falaram, que a gente consegue emprego através dessas iniciações científicas, eu também estou num processo de estágio remunerado com a Vibra, de Itapejara, para trabalhar devido a esses trabalhos com iniciação científica, o professor Michel, o professor Paulo. E então a gente são professores que são pessoas sérias, mas eles querem pessoas sérias para trabalhar com eles, estão sempre de braço aberto para acolher essas pessoas que querem mesmo se formar e ter um aprendizado e fazer a diferença, assim. Pode falar, Gustavo. Sensacional. Ali aproveitando esse assunto do Calem, até o professor Flávio mandou ali que tem o francês também. Quando eu estava fazendo a bolsa de iniciação, o professor Michel indicou, né, que eu fizesse o Calem ali, eu participei, e agora esse semestre eu fui validar minhas horas complementares, e no grupo 1 eu abri aqui o PDF das horas complementares, todo mundo vai precisar disso para se formar, dá para conseguir 10 pontos no primeiro grupo, o Calem, só para deixar o pessoal informado. Então, se você fizer 10 horas de curso lá de inglês, você consegue 10 pontos. Já dá uma grande ajuda, 50% dos pontos necessários no grupo 1. Então o Calem, para quem não sabe, o Calem é o centro de línguas aqui da UTFPR, onde eles oferecem cursos gratuitos de inglês e de francês, e está sempre com chamada aberta, você não precisa pagar nada, você vai lá, senta lá e você aprende a outra língua que você precisa, né? Você tem que ter um diploma ali para apresentar, para provar que você tem outras línguas às vezes, mas o mais importante é você conseguir dialogar, né, com o inglês, que atualmente é um padrão mundial. E o francês também é uma das línguas mais aprendidas também no mundo, né? E é muito legal saber que todo mundo está empregado, todo mundo está indo bem, todo mundo já... O Bruno falou que já comprou casa, carro, moto, tudo aí com o salário da universidade. Notebook, ixi. Comprei uma vez, fui no Paraguai fazer umas compras lá, umas muamba. Então eu acho que o curso, como a gente tinha conversado um tempo atrás, ele não forma só professor. Se você quiser ser professor, você vai ser professor. Só que o curso, ele forma para todas as áreas. O legal é que os nossos alunos que vão para a parte técnica, eles têm essa parte mais desenvolvida na parte humana, na parte filosófica, sociológica, assim, que consegue ver o mundo de outra forma. Tanto é que essa galera que está no mercado trabalhando com outro tipo de visão é um pouco mais, sabe dialogar com os humanos, né? Enquanto que a galera, com os professores que vão para ser professor mesmo, eles sabem toda essa parte técnica também. Então, tipo, nossos alunos são realmente diferenciados nesse ponto. Então, eu queria parabenizar vocês três sobre isso daí. É um orgulho para nós, né? Um orgulho para nós também. Eu só queria falar, professor, o professor falou aí de ser professor e tal, nosso curso pega essas duas áreas, né? Esse projeto de iniciação, o PIBIC, ele abre vaga para mestrado, né? Tu fez o PIBIC, tu abre vaga para mestrado. Então, quem quiser ser professor aí, né? O PIBIC aí já é uma iniciação, já é um avanço, é o primeiro passo. Depois, imagina ali tu conseguir um mestrado, posteriormente um doutorado, que nem o professor Flávio tem, o Elton, não sei como é que anda lá, eu ia participar lá do... Vai participar ainda, vai participar. Aguenta aí, porque vai participar. Viu? Só para complementar, que o pessoal olha muito mestrado e doutorado como sendo coisas para você ser professor. Sim, para nós, o Elton, é muito bom, porque a gente tem um up na nossa carreira aqui, o mestrado dentro acadêmico. da UTF. Só que um mestrado e um doutorado forma cientista. Então, se você vai entrar numa empresa e a empresa valoriza o cientista, você vai ser um dos tops, porque você vai ter uma capacidade de desenvolvimento de projetos que uma pessoa que só se formou e e não partiu para esse lado da cientista, não vai ter. Né? Você vai sacar coisas, você vai desenvolver. Para vocês terem uma ideia, dentro dos Estados Unidos, menos de 15% dos doutores são professores.
O resto está em empresa, desenvolvendo produtos em empresa. Né? E quando o professor já não está, né, com o pé na empresa e na universidade. Então, ele tem a empresa, ele trabalha na empresa e dando aula na universidade. Então, mestrado, doutorado, não é apenas para você entrar em sala de aula. É para você ter um conhecimento, um gabarito de pensar os projetos, de idealizar as coisas que os outros não têm. E no Brasil, hoje, ainda não atingimos 10% de doutores de população, de professores, né? Nós estamos falando só de professores, porque a Universidade Federal exige o doutorado para você estar aqui dentro ministrando aula. Né? A gente passou como mestre, porque o curso estava sendo aberto, então abriu-se vaga para mestre. Hoje, os concursos inicialmente é doutor. Então, para você entrar no IFPR, para você entrar numa universidade federal, por baixo, é doutor. Né? Então, no Brasil, doutor está dentro da academia, está dentro das universidades. Por quê? Porque as empresas estão engatinhando ainda nessa ideia de privilegiar o cara que é diferenciado, que tem uma cabeça diferenciada para o desenvolvimento da empresa. Né? Está mudando, graças a Deus está mudando. Espero que mude o mais rápido possível, para nós nos encaixarmos em qualquer lugar, em qualquer emprego e termos um alto escalão que nos direcionado pela capacidade que a gente tem. Né? Então, não pense em mestrado e doutorado apenas. Né? Existe o mestrado e doutorado profissional? Sim, foca você para o mercado. Né? Só que daí te foca para o mercado. O que a gente fez, o que eu fiz, o que o Elton está terminando, é um doutorado científico. Então, a gente é moldado a pensar, a desenvolver projetos, novas tecnologias e assim por diante. Né? Então, pessoal, quem está afim, né, de estudar e continuar, não pense, né, e queira ir para o lado do mercado, não pense que um mestrado e doutorado é só para ser professor, não, tá? O mestrado e doutorado, inclusive, ele é parecido com o nosso curso, né? O nosso curso, ele forma você para ser professor quando trabalhar no mercado. Então, tipo, é uma formação completa. Então, no mestrado, o mestrado acadêmico geralmente é feito para você... o mestrado acadêmico especificamente é para você ser professor e tudo, mas só que no mercado eles querem saber, você tem mestrado? Você tem doutorado? Eu quero saber disso. Então, você sabe pesquisar cientificamente. Então, você puxa aqui, geralmente, startups grandes, Amazon. Vocês viram na palestra de ontem, o Samuel, que trabalha na Amazon, ele falou que quem quer trabalhar com pesquisa, eles só contratam doutor. Independente se é acadêmico ou científico ou profissional, ele só contrata doutor para trabalhar, porque ele sabe o método científico de como resolver problemas difíceis assim na ciência, né? Então, e criar soluções que ainda não existem. E doutorado é isso, é você criar uma coisa que ainda não existe no mundo. Então, o doutorado e mestrado, como o professor Flávio falou, é para a gente formar, ele forma também parecido com o nosso curso, tanto para o mercado quanto para ser professor. Eu aproveitando esse ensejo, eu queria mostrar um negocinho aqui para vocês, rapidinho. Só para quem ainda está perdido um pouco sobre essa questão de mestrado, doutorado. Eu não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo? Aqui eu fiz peguei da internet aqui uns negocinhos, só para situar a turma, tá? Então, quando a gente é criancinha, a gente entra lá na pré-escola, certo? A gente entra na pré-escola, aprende a ler, escrever, quer dizer, aprende berçário, né? Aí depois a gente vai para o ensino fundamental, que é geralmente ensino fundamental 1 e 2, né? Que é a partir da primeira série, alfabetização, não lembro agora. É isso, né? Daí tipo, vai do primeiro até o nono, né? E aí, depois, quando você termina o ensino fundamental, geralmente é a escola municipal, né? Pré-escola é geralmente creche, essas coisas aí. Independente se for particular ou pública, tá? Eu tenho muita a minha visão é de que o pessoal da pública é muito mais forte do que o pessoal da particular na questão primária, assim, né?
Porque, tipo, eles têm que enfrentar coisas que, caramba, uma dificuldade em casa, os problemas que acontecem no mundo, tipo, aquela falta de grana, né? Acredito que o pessoal, quando coloca na creche, é porque tem muita gente que tem preconceito em colocar o filho na creche, né? Mas só que, às vezes, tipo, a creche é a única coisa que tem ali para colocar o filho. E eu acredito que a galera que trabalha em pública, geralmente o pessoal tem mais esse pensamento depois que entra na faculdade, né? Ah, não, faculdade pública é mais forte do que faculdade particular. Todos têm seus valores e tudo, mas acredito que o pessoal da pública tem um a mais que o pessoal da particular meio que não tem, que é aquele sofrimento, né, cara? Tipo, é muito sofrimento. É Igual uma das Olimpíadas, né? porrada. Tipo, não que o pessoal da particular não tenha também, mas, tipo, só quem fez pública sabe o que é não ter bebedouro, o que é, tipo, não ter nem merenda às vezes, essas coisas. Então, é meio... É desse ponto, não desmerecendo, né? Porque as minhas irmãs, eu tenho muita gente conhecida e querida que fez escola particular desde bebezinha até se formar no ensino médio, né? Mas... Tem esse a mais. Assim, puxar sardinha para a pública, tá? Também. Então, já que a gente está na universidade pública, então a gente é no pré-escola, depois a gente vai para o ensino fundamental, que é geralmente município também, né? Mas é a escola municipal assim. E depois a gente vai para o ensino médio, que já é estadual. Sim, Juliano, pode falar. Juliano? Não, o professor pode perfeito. concluir a sua. Aí depois eu acho que a gente deixa o pessoal um pouco que está conosco aqui na sala, ver se tem alguma dúvida, né? Abrir para eles ali, né? Depois você terminar o seu raciocínio. Tudo bem? Aí, sim, sem problema. Aí aqui no ensino médio é geralmente estadual, né? Geralmente estadual, que é um ensino médio e tal. Depois, eu já vou liberar, prof. Aí depois você tem o técnico, que é geralmente quando você termina o ensino médio, você faz um técnico em informática, técnico em administração, alguma coisa assim. E aí depois do técnico, ou depois do ensino médio direto, a gente já pula para a graduação, que é o nosso, que pode ser licenciatura, bacharelado ou tecnológico, que é parecido com o técnico, assim. Aí depois da graduação, você pode, que a gente onde está agora, você pode fazer uma especialização, que a gente chama de pós-graduação lato sensu, que pode ser uma especialização ou um MBA. Tá? É o que geralmente o pessoal costuma chamar de pós, tá bom? Só que existe uma pós-graduação chamada stricto sensu, que é o mestrado, aqui em cima, e depois do mestrado, que são 2 anos de mestrado, né? Graduação é 4, especialização geralmente é 2, mestrado é 2, e doutorado é 4, que é para ser cientista, né? E depois do doutorado você vai para o pós-doutorado, né? Então, esse é o fluxo, geralmente, que acontece no mundo atual. Então, você pode escolher o que você vai fazer, né? Geralmente, o pessoal acha que quando termina o ensino médio, já acabou os estudos. Outra galera acha que quando terminou a graduação, já terminou os estudos. Outra galera fala que quando terminou o doutorado, acabou os estudos. Só que nunca acaba o estudo. O estudo sempre acontece, a vida é sempre essa eterna conhecimento, né? Isso aqui que eu estou falando é um negócio chamado escolarização. Então, existe uma parada chamada escolarização e uma parada chamada estudo. Eu, de fato, valorizo muito o estudo, né? Estudo da vida. Eu gosto muito de conversar com pessoas um pouco mais idosas, porque essa galera tem um conhecimento de vida que realmente a faculdade não dá, sabe? Só a experiência dá mesmo. Então, a gente não pode confundir escolarização com o estudo da nossa vida, né? Então, beleza. Então, pessoal, fiquem à vontade. Só queria deixar isso firme para quem ainda não percebeu, né? O nível. Então, fique à vontade. Bom, é isso aí que o professor falou, né? A escola pública, eu estudei no ensino médio, tudo, só na escola pública, cara. É complicado. A educação física, tu vai lá, chega para jogar um futsal, não tem bola. Estragaram um dia antes, sabe? Quer tomar uma água, né? Primeiro que os professores já não gostam que tu saia da sala. Tu vai lá tomar uma água, um bebedor, água quente. Eu estudava à noite ainda no Colégio Tancredo, no meu ensino médio, estudava à noite. Então, tu imagina, né? A dificuldade já era um pouco pior.
né? Aí depois eu voltei pelo PIBID, lá no colégio já, dando aula para os alunos e também o curso para os professores. Professores que me deram aula, eu estava dando aula para eles. Olha como o mundo gira. Mas é mais ou menos isso que a gente queria falar hoje, professor, incentivar os alunos da UTF a entrar na instituição científica. Abre muitas portas, você vai aprender bastante, tem ali a tua bolsa, né? Eu acho importante, pelo menos quem está fazendo faculdade, fazer algum projeto, né? PIBID, iniciação científica, ou REA, que eu fiz ultimamente. Tem o projeto Rondon também, né? E demais projetos. O professor pode falar melhor ainda sobre isso, né? Eu acho muito interessante. O meu irmão gêmeo, ele trabalha o dia todo, né? E não tinha condições de fazer Falou, não vou ter tempo. Falei, cara, o PIBID até no sábado você consegue fazer. Ele foi lá e se inscreveu no PIBID e tá fazendo. Tá aprendendo bastante. Vai meio aos trancos e barrancos ali no começo, né? Não sabia fazer um plano de aula, agora sabe. Então é isso aí, mais ou menos. Não sei se o Gustavo já quer começar a oficina dele, que a gente vai participar aí também, né? Vamos colaborar. Para vocês aí, Gustavo, que falou da robótica, foi você, né, Gustavo, que estava falando? Então, o primeiro grupo de professores, porque a gente acabou dividindo o PIBID em 4 professores. Bem no início, a gente tinha eram 2 bolsas muito boas para o professor, a gente acabou dividindo, então, em 2 professores, e a gente conseguiu, foram mais, acho que, de 12, 15 bolsistas no PIBID, né? Aí acho que o Lego que vocês iniciaram ou se pegaram para trabalhar com o Lego ali na universidade, eu tive que dar 3 cursos para angariar o dinheiro para comprar aqueles Lego, porque a universidade não comprou. Aquilo lá, quem comprou fui eu. Né? E aí a gente colocou a robótica educacional nas escolas aqui. Nós trabalhamos nas primeiras, né? Nos primeiros foram 4 escolas. Aquela que é ali acho que o Reinaldo Saz, aquela que é perto daquele bairro perto do Detran, lá para trás do Detran. Leo Flack? Não, é o outro lá, o Padre Urico. O Padre Urico. Na escola do Padre Urico, eu sei que nós fomos em 4 escolas. Né? Iniciamos aqui no... É o Sagrado Coração ali? O Elton, eu não lembro, sei que foram 3 aqui do centro, acho que no Reinaldo Saz, no Industrial. Então acho que é o Léo Flack, lá do Padre Urico estadual de lá é o Léo Flack, né? Deve ser, Eu não lembro bem, isso aí foi bem no início, isso aí foi 2012, eu acho. Né? Então, a gente tem o privilégio de ter sido um dos primeiros professores do PIBID aí, que trouxe a ideia da robótica educacional, apesar que não foi muito para frente, porque a gente só tem 2 Lego. Pra vocês terem uma ideia, o IF pegou o projeto que era meu, de robótica, e hoje cada um dos campos do IF tem, no mínimo, 15 kits da Lego para poder trabalhar robótica educacional. E nós com 2 dentro da UTF. Mas beleza, galera, eu vou sair aqui, que daqui a pouco começa o Dilatec aqui. Beleza, professor. Tá bom? Parabéns aí para todo mundo, tá? E realmente, galera, se espelhem, né, nessa galerinha aí que vale a pena, tá? Até mais para vocês. Obrigado, professor. Obrigado. Então é isso, pessoal. Agora são 13h52, a gente tem tempo ainda para perguntas da galera que estiver aí pelo chat. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa para os 3, para o Gustavo, para o Juliano, para o Bruno, fique à vontade. A hora é agora. É agora. É agora. Vai lá. É agora. Vai lá. Vai lá, vamos ver. É agora. O pessoal tem vergonha, né? O pessoal tem um pouco de vergonha. Tem, sou meio acanhado, né? No começo é normal. Mesmo depois do Bruno falar o quanto ele estava ganhando. É verdade. Falou, né? Ele abriu. Os caras sequestram, né? Nós aí, falar, tá dando isso aqui. Eu ia falar sobre isso. Sequestrou ali. O projeto já foi roubado umas par de vezes, né? Ele sabe mais. Lá em Curitiba fui 3 vezes. É até tonto, né? O pessoal tonto que não sabe andar lá na cidade grande lá é assaltado mesmo. O cara fala assim, esse cara aí tem cara de tonto, vou saltar. Saltava. Então é isso. Então acho que a galera não vai perguntar não. Então
eu vou mandar o e-mail de vocês três. Então, quem quiser entrar em contato com os três ali, eu vou mandar no e-mail depois e tudo. Quem tiver a fim de saber mais detalhes sobre iniciação científica, tá com vocês, tá bom? Professor, pode passar o meu Telegram também. Às vezes, se o pessoal quiser usar, é mais fácil que e-mail. O meu também. Show de bola. Tá, deixa eu passar aqui. T.M, o teu qual que é? Só para deixar registrado aqui na live. O número de telefone? Não, o Telegram, no caso, é o teu arroba. Tu tem o arroba? Eu vou olhar ali, professor, não sei de cabeça. Deixa eu ver. É Gustavo Slansky mesmo. Gustavo Slansky. Sim. Aqui é o do coisa. Qual que é o teu, Bruno? O teu arroba? Acho que é @Bruno Cardoso só. Não, acho que tu não criou o teu arroba, tem que criar lá. Mas eu vou passar Pode ser o meu número, então. Qual é o teu número? É 9904 7280. 280, perfeito. E o do Juliano, qualquer coisa. Você quer compartilhar ou depois eu mando por e-mail? O meu é @JulianoSS86 do Telegram. Tipo Caro Camaro, assim. T.me / Juliano SS? SS86. Perfeito, então. Pessoal, queria agradecer vocês imensamente pela participação. Sensacional. Acredito que muita coisa foi sanada ali, muitas dúvidas que a gente tinha foi instigado pelo menos mais curiosidade, né? Então, parabéns pela prestação e foi muito legal. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Por vocês terem comparecido. Obrigado, professor Welton. A galera aí que estudou com nós aí, nas parte presencial, a galera que fez PIBID aí comigo. Tamo aí. Até mais, pessoal. Então, até mais. Tchau, tchau.